Maravilha, pessoal. Bom, estamos aqui para o último vídeo do primeiro trimestre de 26. Vamos encerrar com o Grupo Mateus. O Grupo Mateus geralmente é uma das últimas empresas que solta resultado, então tá aí na sua tela. É um resultado, não diria assustador, porque a gente está num cenário macroeconômico que agora está se revelando difícil, né? Então, uma taxa de juros um pouco maior, mas escassez de dinheiro na pista, né? Então, empresas de varejo tendem a sofrer um pouquinho aqui com as famílias um pouco endividadas, famílias tendo dificuldades, né? Mas teve algum destaque aqui no trimestre. Não é um trimestre de todo muito ruim para o Grupo Mateus, mas é um trimestre que chama a atenção, tá? É, nós vimos uma certa melhora no quarto tri, mas no primeiro tri nós voltamos a acompanhar de perto o resultado, continuando a fazer esse monitoramento ativo em cima da empresa que tem acumulado alguns solavancos nos seus balanços e porventura na sua cotação também. Beleza. Então a receita líquida cresce aqui 12%, isso é positivo, mas o same store sales decresce 7,3%. Então esse same store sales assusta, né? Complicado, né? E aí o lucro bruto também avança, é resultado de um menor custo dos serviços ah, e produtos feitos, né? Mas existe problemas aí com as despesas gerais e administrativas, já vamos ver isso, tanto que a empresa tem feito um trabalho para ganhar produtividade, para tentar abaixar essas despesas operacionais sobre a receita líquida, que já teve algum resultado aqui em março e certamente o programa deve continuar. E aí o EBITDA, ele pós IFRS, né, soma 543 milhões. Então, o EBITDA totaliza aí uma margem de 4,3%. Então, empresa de varejo, você já sabe, empresa que tem essencialmente uma margem pequena mesmo. Lucro líquido, aqui eles não botam avaliação, né? Impressionante isso aqui, né? Então, aqui bota avanço, né? Aqui não. Então, quando eu li a primeira vez, eu fiquei assim, ai, então tá, né? E aí o lucro de 212 milhões, mas quanto que veio no ano passado? E aí vocês vão ver aqui na frente. Então, o lucro líquido somado aqui veio 212 milhões, geração de caixa veio forte, essa é uma coisa positiva para o trimestre. E aí o ciclo de caixa, conversão de caixa, né, melhora muito, deve aí às melhoras de dias de estoque da companhia. E aí 228 lojas com 4 aberturas no trimestre. Então esses são os destaques. Fico para o Matheus e a gente vai ver isso com detalhes aqui na tabelinha. Então a receita, de fato, tem aqui um aumento de 12%, mas o same store sales não segura, tá? Então, aqui mesmo com o ajuste do calendário, né? No ano passado o same store sales foi de 5,2% e agora veio negativo em 7,3%. Mesmo assim, o lucro bruto avança 16% mais do que a receita. Mas a gente já começa a ver efeitos no EBITDA, com queda, e nós começamos a ver perda de margem, e o lucro líquido vem machucado, 21% a menos de lucro líquido em relação ao primeiro tri do ano passado, e a margem líquida também sofre um pouquinho. Não é o melhor dos ventos para o Grupo Mateus, tá? Então, teve aqui 4 expansões, tem aqui presença massiva lá no Nordeste brasileiro, também tem, tá aqui no Nordeste ainda, né? Mas presença massiva aqui no Nordeste, onde a maior expressividade está no Maranhão, mas existe aí a atuação forte também no Pará e outros estados, Pernambuco também, né? Muito por causa do novo atacarejo, e por aí vai. Então, eles falam aqui que a maior participação de vendas, né, vem das lojas maduras. Então, é uma empresa que tem ainda uma grande parte da sua operação que é nova, digamos assim, né? Mas ainda tem espaço para crescer aqui, onde todas as lojas seriam maduras, né, digamos assim. E aí vem os dados operacionais, né? Então,
Número de lojas, aqui ele mostra somente o do Grupo Mateus e ele separa todo mundo, né. Então ele separa entre o consolidado, que é todo mundo, ele separa o atacarejo, o varejo, o atacarejo é Mix Mateus e Novo Atacarejo, varejo é Supermercado Mateus e Canino, Eletro e veio o atacado B2B. Então, então você consegue ver que todas aqui teve variações muito leves de abertura, não tem muito o que se preocupar aqui. Então já é uma notícia de que eles estão pisando um pouco o freio, estão pisando o pé no freio do acelerador com as aberturas, tá? Então aqui eles explicam um pouco sobre a receita. Então eles dão essa justificativa de que o same-store sales ele vem negativo porque teve deflação de alimentos, também especialmente de commodities, né? Teve quedas de preço mais acentuadas dessas commodities. Teve um nível, isso aqui é verdade, né? O maior nível de endividamento das famílias, aqui a gente está falando de Nordeste, né? Mudança do perfil da cesta de consumo da população. Então, a empresa está fazendo um movimento de matar fazer algumas decisões estratégicas, de matar alguns negócios, ajustar algumas coisas com relação a vendas, né? E aí, nós conseguimos ver que pelo menos o lucro bruto ele veio forte, né? Um forte avanço ante a receita. Então, esse avanço do lucro bruto ele vem porque eles matam uma operação que chamava Canal Balcão, que tinha aí uma operação que trazia receita para a companhia certamente, mas tinha um custo alto, então tinha rentabilidade baixa. E aqui a gente vê o grande problema da empresa, né? O grande problema da empresa tem sido as despesas gerais e administrativas, né? As despesas operacionais. Então tem muita despesa com venda e tem muita despesa administrativa. No total, o crescimento das despesas operacionais vem em 29%, crescendo em relação à receita líquida, né? Então, mesmo que a receita líquida cresça, se a receita operacional cresce ainda mais, não tem jeito de segurar, né? Então, a empresa justifica muito que tem tido mais gastos operacionais por causa da consolidação com os negócios do novo atacarejo. Então, ainda está enfrentando dificuldades para fazer com que os negócios entrem em sinergia, né? Com sistemas, com tudo isso. Então, eles estão fazendo aí essas questões, além desse programa de readequação operacional, né? Para ganhar ganhos de eficiência nas lojas, eles têm esse problema com a, a consolidação do novo atacarejo dentro, né? Então aqui eles mostram que eles estão gastando 235 milhões para combinar os negócios, né? Então, de fato, é um negócio que tem mostrado uma alta nas despesas operacionais que tem sido bastante altas, né? Se a gente for olhar nos trimestres anteriores, tá? Você vai ver que isso não é um padrão de Grupo Mateus, tá? Você vai ver que isso, vamos ver aqui. Ah, vamos olhar aqui, ó. Aqui, ó. Despesa segue no mesmo patamar. Então, assim, pelo menos mantinha 0 a 0, né? Então, o same store seu já vinha com avisos de que ele viria fraco, né? O Mateus, se eu não me engano, eu acompanho desde o segundo trimestre, né? Então vamos ver aqui a despesa geral, né? Mesmo risco da receita. Então, o que você pode visualizar aqui é que, de fato, isso é uma coisa sazonal, tá? Porque o Novo Atacarejo foi uma aquisição de muita relevância para a companhia, né? Então, dá para entender isso daqui, tá? Assim, não tô passando o pano completamente porque foi um resultado ruim, mas dá para entender frente às nossas ações aqui no Fundamentei nos últimos trimestres. Vamos olhar para a relação do quarto trimestre para ver como é que veio. É, sem muito o que se preocupar. Então, de fato, aqui para quarto tri, como o quarto tri vem forte por causa de Black Friday e Natal, Ano Novo,
a gente tem aqui um comportamento de o gasto geral administrativo vir mais forte, junto com o aumento da receita. Então, não tem muito o que se preocupar. Mas aqui não dá para entender, tá? Então, eu tô te mostrando aqui com o histórico. Então, é um pouco do que o Arthur tá ensinando pra gente. Bom, como investidor, você tem que ter memória também, né? Você tem que olhar assim e falar, bom, beleza, teve aqui um aumento de 29% acima da receita. Então, se você sabe que o trimestre já tá vindo fraco, tem que controlar aqui. São empresas de varejo, né, pô? Qualquer, qualquer milhão que vocês. ah, Qualquer milhão que a empresa economizar aqui, vai ter ganho na margem. Isso você não tem dúvidas. Então, é algo um pouco mais sazonal aqui, por conta dessa consolidação dos resultados com o novo atacarejo. E aí, né, o resultado acaba de perder tração, por aí vai, né? Porque tem um resultado financeiro aqui muito negativo, crescimento de 22%, cresce mais do que a receita também, e o lucro em todo exercício vai para o espaço, né? 100% de variação negativa, no pós-IFRS, né? Aqui não tem aí o pós-IFRS, mas a margem EBITDA pós vem aqui com queda de 7%. Então, é, é, assim, não tem o que fazer, né? Além da depreciação, né? Tem depreciação e amortização aqui também. Então, a empresa tem enfrentado alguns gastos aí. E aí o resultado veio bem assim, machucado, né? Então, o resultado financeiro negativo, 222 milhões. O, o quarto tri veio 307 em relação ao primeiro trimestre. Cresceu 36%, né? Então, tem aí. A empresa até fala um pouquinho aqui do que aconteceu, né? Mas nada demais também. O crescimento da receita do resultado financeiro, que também vem a ser um ofensor pro lucro líquido, né? E aí sim, lucro líquido, né? Lucro líquido aqui atribuído ao Grupo Mateus, 21% de queda. E aí o lucro antes do imposto, 45%, né, de queda. Então, não tem muito o que fazer, né? Empresa com um resultado muito ruim aqui atribuído aos minoritários, né? Controladas, né? É, é, é um resultado que veio com o Same Store Sales, vem assim no top line. Então, o Same Store Sales vem baixo e aí aumenta pouco a receita. Pouco assim, né? Duplo dígito, 12%. Mas aí o resultado começa a ser machucado demais no lucro líquido por causa das consolidações do novo atacarejo. Então é entender se nos próximos trimestres isso continua acontecendo. Não é um resultado que acende o alerta, de falar assim, nossa, Matheus, você tem 300 ações lá, e agora? O que você vai fazer, né? Aí eu continuar acreditando no negócio da empresa pro longo prazo, né? Assim como ela já tem feito. É, então aqui você consegue ver, né? Pela quantidade, aqui não tem como filtrar por aqui, ó, pela quantidade, eu tenho quase 300 ações lá. Mas é o que, né? A empresa continuar acompanhando. Nesses momentos a gente faz o que a gente pode, que é ver o resultado como tá. Se a gente percebe piora, a gente tem que ter um critério aí para poder sair, né? Inclusive eu quero estudar sobre isso, né? Quando sair, quando não sair de negócio, mas isso é para outra história, né? E aí vem o ciclo financeiro. Qual que é a ideia aqui? Pelo menos no ciclo de caixa, teve melhoria no ciclo de caixa de 16 dias. Isso é positivo, porque faz com que a empresa gere mais caixa em comparação, né? E aí gera valor. Então, pelo menos dessa parte, né? E aí, o que ela aproveitou para fazer foi reduzir aqui o nível de EBITDA em relação ao trimestre anterior. Então, porque adicionou muito caixa, né? Então, é, super tranquilo aqui, e a dívida líquida ela acaba reduzindo também, né, bastante. Ótimo. Então, nós vamos aqui para o CAPEX, que também teve redução, né? Então,
empresa tá aqui com menos investimento, então tá vendo, olha, tá tendo alta de taxa de juros, o cenário tá ruim, então vamos dar uma pisada no freio aqui e depois a gente retoma a grande expansão que a gente estava fazendo. E aí a combinação dos negócios, né, então a gente vê que existe aqui, eh, existe aqui uma coisa acontecendo, né, entre esses entre esses 2 grupos, né, são 2 gigantes lá do Nordeste, e acaba o resultado, tá. Olhando aqui para o completinho, né, você consegue ver que tem aqui de fato um avanço da margem bruta e do lucro bruto, mas aí a despesa com venda, aí vem resultado financeiro, aí vem depreciação e amortização, e o lucro líquido cai 20%, né, tem o que fazer. Então, do exercício 30%, né, e atribuído ao Grupo Mateus 21%. Então, é mais ou menos nesse sentido, tá. Pelo menos gerou caixa, é o que dá para ver lá na DFC, né. Então, isso é positivo. Então, ok, vimos então todos os resultados aqui de Grupo Mateus e aí vamos lá dar uma olhada do que a IA fala, né. Vamos olhar aqui primeiro para o nosso contábil, então é isso, né, receita cresce um pouco, e aí o lucro líquido vem muito machucado, né. A alta do resultado financeiro está aqui, depreciação e amortização também está aqui, o lucro bruto, ele aqui é EBIT, né, mas o EBITDA e o EBIT sofrendo, né, e aí, pensa que apresentou mais caixa aqui, dívida, praticamente estável, né, e aí gera um fluxo de caixa operacional, mas como tem menos CAPEX do que no trimestre anterior, o fluxo de caixa livre vai para 450 milhões, então pelo menos isso a empresa demonstrou valor lá no finalzinho, né, então pelo menos gerou caixa, então o trimestre para gerar caixa aí. Ok, então olhando aqui para a IA, né, então a IA, demonstrando aqui, o seu resultado para Grupo Mateus, então, recua aqui 7%, né, por causa do same store sales, e a margem EBITDA com recolhimento, né, beleza, resultado financeiro com piora, tranquilo, lucro líquido atribuído aos acionistas, né, retração, né, então é isso mesmo, geração de caixa 624 milhões, né, e aí em comparação com os 528 milhões, uma geração de caixa que veio forte, né, então, muito por causa do ciclo de conversão de caixa lá, então, e também tem aí a redução do CAPEX, né. Beleza, dívida líquida, alcançando aí 235 milhões, né, então tranquilo também, confortável, né. E aí vem a conclusão da IA, então, solavanco, né, curto prazo com o same store sales, já vem uns 3 trimestres que tem tido dificuldade com o same store sales, mas reflete também, né, ao vento macroeconômico que está desfavorável mesmo, né, não tem jeito. Então, isso machuca o lucro, machuca o EBITDA, e aí tem já operações da companhia de melhorar aí os gastos gerais e administrativos, mas ainda tá com um patamar bem elevado, né. Então, é isso, tá. Não é um resultado ruim, eu também acho que é um resultado no máximo bom. É de regular para bom, acho que a IA ela fez uma catástrofe aqui, tem que lembrar que essa é uma empresa de varejo, com uma taxa de juros agressiva, que atua no Nordeste, a gente tem que não é passar pano, né, e tem que lembrar também que é reflexo, dado que a gente viu aqui de anotação nossa, desse site do Fundamentei, nós vimos que é reflexo da aquisição do Novo Atacarejo, da consolidação dessa operação, tá ok? Então, vamos para os destaques. Esse foi o vídeo mais curto mesmo, e aí a gente encerra o nosso primeiro trimestre de 26 com todos os resultados da nossa carteira revisados. Beleza? Então até daqui a pouco com os nossos destaques. Muito bom. Então vamos aqui fechar o nosso vídeo com os nossos destaques.
é clássico, nosso destaque. Bom, nós temos aqui a receita que cresce 12%, mas o same store sales ele decresce 7%. Isso nos assusta um pouco. A gente fala, opa, é isso? Mas o cenário macroeconômico geralmente está realmente desafiador, ainda mais para empresas do varejo, né? Margens pequenas, custos muito altos. Então, eu acredito que seja um resultado um pouco sazonal, assim, do Grupo Mateus, sentindo aí esses solavancos do, eh, do cenário macroeconômico que tem sido muito difícil, ainda mais pela localização que ela está, né? Eh, Estando no Nordeste, isso fica ainda um pouco mais desafiador. E aí os custos das mercadorias vendidas, ou dos serviços prestados, ele veio com menor avanço do que a receita. E o lucro avança, o lucro bruto avança mais do que a receita e a margem bruta também expande. Só que as boas notícias pararam por aí, meu amigo, porque os gastos gerais administrativos vieram com bastante alta e aí a margem EBITDA vai embora, o lucro líquido vai embora, o lucro líquido vai embora. Mas, como eu mostrei para vocês, quando a gente estava mostrando os resultados aqui, por que é bom ter aqui o histórico de vídeo no canal do YouTube? Porque a gente consegue voltar lá nos vídeos, consigo ver uma história da empresa, né? Posso voltar lá no primeiro vídeo de trimestre que eu fiz com o Matheus e eu vejo sequencial. E aí, quer ver, ó? Vou te dar um dever de casa, tá? Aqui, ó. Entra lá no canal, ó. E aí você vai fazer esse dever de casa, assiste os vídeos em sequência, tá? Aqui, ó. Entra lá no canal, tá? Lenda em movimento. Beleza. Entra no canal e o que você vai fazer? É pesquisar aqui, ó. Mais que o filtro do YouTube seja uma praga de ruim, mas aqui o nosso canal tá bem organizado, tá? Porque tá organizado pelos códigos bonitinho. Então, Gmate 3, olha aqui, ó. Ó, você tem aqui todos esses vídeos que contém Gmate, ou seja, Grupo Mateus, e tem aqui as playlists, né? Mas o que você pode fazer? Aqui é a apresentação institucional, aqui é o segundo tri, o terceiro tri e o quarto tri. Assiste esses vídeos em sequência que você vai entender o que aconteceu com o resultado ao longo do ano. E aí você vai conseguir entender se o resultado ele foi, de fato, de despesa geral administrativa, se o resultado foi, de fato, ruim ou se ele não foi. Pelo que eu olhei dos meus comentários, eu não vi. Eu vi que os meus comentários falavam assim: ah, tem nada demais, tá beleza. Então eu entendo que seja um resultado sazonal da companhia aqui, frente a essas linhas de receita de despesa operacional por causa da consolidação do novo atacarejo. E aí, né, daí pra frente, não tem resultado que segure, né? Porque se uma empresa de varejo já gasta muito na despesa geral administrativa, é difícil segurar nas próximas. Porque ele tem resultado financeiro, com cenário de juros, taxa de juros elevada, por mais que a dívida seja pequena, fere o lucro líquido, vem depreciação e amortização. E aí, tem como, né? O resultado do lucro líquido varia 30% para baixo. Então, juntando o último comentário, tudo em um só, dívida em nível muito estável da companhia, 0,33 vezes do EBITDA. Mas eu me lembro também, se você for voltar nos vídeos, você vai ver que em um dos vídeos eu destaco que o Grupo Novo Atacarejo tinha um ciclo melhor de caixa do que o Grupo Mateus. E tinha muito a ensinar para o Grupo Mateus. E isso tem acontecido. Então, o ciclo de estoque ele varia muito para baixo, e aí com o melhor nível de CAPEX do trimestre, nós vemos o fluxo de caixa livre explodir, tanto que daqui na tabela do fundamental fica até mais claro isso. Então, é um resultado bom? Não, não é, cara. Mas não é um resultado também péssimo de tudo da vida. Eu enxergo que, pelo meu histórico de comentários dos vídeos, esses gastos operacionais, esse aumento dos gastos operacionais são sazonais, e o cenário macroeconômico também não está ajudando a companhia, né? Tem sido um momento desafiador para algumas empresas, nós estamos vendo
pesar para esse ano de 26 em algumas empresas que nós já estamos acompanhando, né? E também com todos os resultados que a gente acaba acompanhando aí por fora. Então, beleza, é isso, tá? Eu não tenho muito o que falar mais de Matheus, mas você que me acompanha até aqui, certamente você gostou desse conteúdo. Então, se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, o que você achou do resultado de Matheus. É importante a gente ter esse tipo de discussão para enriquecer a análise e enriquecer ah, o nosso conhecimento sobre a companhia. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Meu nome é Matheus, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!